Aleluia. Pode se assentar. Palavra do Senhor, conforme escreveu o apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Você percebe a tensão constante que nós vivemos? Como a nossa vida é marcada por uma pressão contínua, diária. Às vezes mais perceptível, às vezes menos, mas que está ali, presente. Por que se eu sirvo a Jesus, caminho com Jesus, eu vivo debaixo dessa pressão, dessa luta, dessa inquietação, dessa briga comigo mesmo e com as coisas que estão ao meu redor? As coisas não deveriam ser mais harmônicas, menos pesadas? Talvez nós não estejamos cientes do conflito no qual nós estamos inseridos, de um lado ou de outro, que é o conflito entre dois reinos. O que acontece na história é que esse mundo caído, ele tem um príncipe, ele tem um dominador. E esse dominador, ele é mau, ele é o acusador, é a antiga serpente, é o dragão que aparece lá em Apocalipse, é o destruidor, é o ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Alguém até já disse: pastor, ali não é o diabo. Bom, mas aí eu respondo: o diabo faz exatamente isso. Então, ele faz o que o ladrão lá de João, Jesus disse que faz: mata, rouba, destrói. Esse mundo está inserido nesse reino de trevas. E é por isso que a gente vê tanta maldade, tanta corrupção, tanto desgoverno, tanta violência, tanta vaidade, tanta futilidade, como falamos algumas semanas atrás. Por isso que nós vemos as pessoas não entendendo o propósito de suas vidas, vivendo para si, na verdade, morrendo cada dia em si mesmas, porque o mundo jaz no maligno. Há um reino de trevas operando hoje, agora, na história humana. E esse reino de trevas se opõe a outro reino que está entre nós. João Batista começou pregando: o reino está vindo, o reino está vindo, preparem, se arrependam. Chegou o tempo de vocês se arrependerem, porque o reino está vindo. Ele batiza Jesus lá no Rio Jordão. O que acontece naquele momento? O Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba. Se é na suavidade de uma pomba ou se literalmente se viu uma pomba, aí há muita dúvida sobre o contexto ali da passagem, mas o fato é que João viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. E João e as pessoas que ali estavam ouviram a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Então quem é Jesus? Jesus é o Rei prometido. E aí quando Jesus começa a pregar, há uma pequena diferença da pregação de João para a pregação de Jesus. Eu não sei se você já percebeu isso nos evangelhos. João diz: o reino está vindo, ele está se aproximando, o reino está chegando. E Jesus prega o quê? O reino chegou, o reino está entre vocês. Certa vez ele chega nos discípulos e diz para eles: não pense que o reino de Deus é como uma fronteira que você vai ali e atravessa, porque o reino está em vós,
mas o reino já chegou. Então qual que é a grande tensão que existe? Que o reino de Deus está presente nesse mundo, ele está agindo nesse mundo, ele está resgatando pessoas desse mundo, mas ele faz isso em conflito com o reino de trevas. Então, qual é a sua situação em meio a essa guerra, a esse grande conflito entre reinos? Eu gosto muito do texto que nós lemos. Paulo escreve aos Colossenses, igreja que ele não tinha tido a oportunidade de plantar, mas ele escreve e apresenta para eles uma visão clara do que é o Evangelho, do que é o poder de Deus e como ele opera em nós. E nos versos 13 e 14, ele nos dá uma base, um fundamento para nós entendermos o que significa esse conflito e quem eu sou dentro desse conflito quando eu me rendi a Cristo. E aí a gente começa a entender por que a gente vive uma tensão constante. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Mas a gente primeiro precisa entender do que a palavra de Deus está querendo nos dizer quando ela demonstra a nós que esse conflito está aí, que ele é ativo no mundo e qual é a condição das pessoas. Então, o texto começa dizendo, pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Então, olha que coisa tremenda. Qual era a sua condição anterior? Antes de você ter uma experiência genuína com Jesus, qual era a sua condição? Você sabe? Qual era a sua condição? Sua situação sem Cristo? Você estava dominado pelas trevas. Você pertencia a este reino que está aí e que conflita contra Deus e contra o reino de Deus. Você pertencia a esse reino. É desse reino que nós fomos resgatados. Lutero dizia uma coisa que pode parecer dura, mas é a realidade humana. Ele disse o seguinte, todo ser humano é como um cavalo. É como um cavalo. Ou Satanás está montado nele, ou Cristo está. É uma forma dele dizer o seguinte, alguém domina você. Ou você está debaixo do governo, do domínio, do rei, do príncipe desse mundo, ou você está debaixo do governo de Cristo. Então o que significa ser resgatado? Significa que o Senhor foi lá no reino das trevas, tirou você, porque você estava lá. Percebendo ou não percebendo, tendo consciência ou não tendo consciência, era a sua condição espiritual. Por isso existe uma crise. Deixa eu te falar uma coisa, existe uma crise, quem tem é quem segue Jesus. A gente tem um tipo de alegria que o mundo não tem. A gente tem uma paz que excede todo entendimento que o mundo não tem. A gente tem uma série de coisas tremendas. Mas seguir a Cristo também é ter algumas crises. Entre elas, o fato de que você agora pertence a Ele, você foi tirado do domínio das trevas, mas você vive num mundo dominado pelas trevas. E isso gera o quê? Crise. E como você ainda tem uma natureza pecaminosa dentro de você, apesar de você não estar mais no domínio das trevas, você é convidado, tentado, chamado pelas inclinações do seu pecado o tempo todo. Só que agora você não pertence mais a esse domínio. Então você vive uma crise com você mesmo, e isso estabelece uma crise com as pessoas, na sociedade, com tudo que nós vivemos, porque nós estamos nesse já, o reino já está em nós, eu já fui liberto, eu pertenço a Cristo, mas ao mesmo tempo ainda o reino não veio em toda plenitude. Mas ele está vindo. Ele está vindo. E quando o reino vier em toda plenitude, não haverá dor, não haverá luto, não haverá guerra dentro de você.
Não haverá tentação do pecado sobre a sua vida. Não haverá mais a corrupção com a qual você precisa conviver. Porque todas as coisas terão passado. Nós estaremos no novo céu e nova terra. Porque o reino terá vindo em toda a sua majestade e glória. Enquanto ele não vem nessa plenitude, nós já vivemos. Porque nós só fomos tirados do domínio das trevas. Mas como a gente vive num mundo de trevas, isso gera uma constante tensão. Mas o texto continua. Nós fomos resgatados do domínio das trevas. Mas para sermos colocados onde? Veja o que o texto diz. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Tem um rei sobre você. E ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. A sua vida pertence a ele agora. E ele é o Filho amado do Pai. E o que ele tem, ele partilha com você. Inclusive você agora é filho amado do Pai, por adoção, graças ao Rei do reino. E você tem essa herança, que é o próprio reino que está por vir em plenitude. O que a palavra de Deus nos diz? Que o Pai entregou ao Filho todas as coisas. E que nós somos co-herdeiros com Ele. Você foi tirado daquela realidade de trevas, do domínio de um apóstata, de alguém que usurpou aquilo que nunca lhe pertencia, que é Satanás, e que é mau. É a própria natureza do mal. E você estava lá, mas agora você está no reino do Filho amado. É por isso que você é aceito. É por isso que você sabe agora o propósito da sua existência. É por isso que você, com lutas, com dificuldades, mas você tem perseverado. Porque Ele tem te dado essa perseverança. Olha que coisa tremenda que Jesus falou, que as ovelhas que o Pai deu a Ele, são dele, e estão nas mãos dele, e ninguém pode arrebatá-las. Então você está seguro nas mãos do Rei, que é também o bom pastor. E apesar de você viver essa tensão, porque você pertence ao Rei e ao seu reino, que é o reino do Filho amado do Pai, mas ao mesmo tempo vive num mundo caído, apesar dessa tensão. Há coisas que aconteceram, espiritualmente falando, e elas são imutáveis quando você está rendido a Cristo. E aí vem a outra parte do texto que nos mostra essa realidade. Nós fomos transportados para o reino do seu Filho amado. Verso 14. Em quem temos a redenção. Que coisa tremenda. A palavra redenção nos fala de algumas coisas pontuais, como nos fala de alguns processos. Vou citar aqui alguns. Redenção significa que a voz de Cristo chegou nos seus ouvidos. Você tinha ouvidos mortos. E aí então o Espírito Santo regenerou você. Ele te deu ouvidos para que você espiritualmente pudesse ouvir e entender o Evangelho. E aí o Evangelho não foi só uma informação sobre alguém que morreu e ressuscitou. Não, o Evangelho foi um chamado para que você pudesse sair da sua condição espiritual e estar agora no reino do Filho amado. E por que você ouviu? Por que esse chamado foi eficaz? Porque o Espírito Santo regenerou seu coração.
E aí a hora que você ouviu e que você falou, eu me rendo a Cristo, quando você se rendeu a Cristo, naquele dia, Deus te justificou. Sabe o que é justificação? Deus decretou sobre você que você é justo. Por quê? Porque Ele pegou a justiça do Filho dele e colocou sobre você. Gente, Deus é santo, santo, santo. A glória dele é tão tremenda. Você lembra lá no Velho Testamento? Se o sacerdote entrasse no Santo dos Santos de maneira impura, ele era fulminado. Mas por causa de Cristo e da redenção, você é visto por Deus como alguém totalmente justificado dos pecados que você cometeu e inclusive dos que você vai cometer. Deus olha para você e vê a justiça do Filho dele, não vê o seu mal. E por isso Ele recebe você, Ele acolhe você, você pode entrar na presença dEle. Você tem aquilo que os crentes do Velho Testamento não tinham, que é poder entrar no Santo dos Santos. Não é isso que o autor de Hebreus diz? Que agora nós podemos ter a ousadia. Ele usa isso como uma figura de que nós podemos ousar estar na presença gloriosa de Deus. E por que podemos isso? Porque nós fomos justificados. A justiça de Deus veio sobre nós. É por isso que o texto continua dizendo que isso se refere o quê? A saber, o perdão dos pecados. Mas você não foi só justificado, você foi adotado. Você foi adotado. Você foi recebido agora como filho. Você é filho de Deus. Por causa da redenção. E as riquezas de Deus, elas são e serão partilhadas com você. Porque você faz parte do reino do Filho amado. E qual é o seu status no reino? Filho. Eu te garanto uma coisa, na eternidade, você não vai ver nenhuma placa denominacional. Lá ninguém vai se chamar, esse aqui é o presbiteriano, o batista, o assembleano, ou esse aqui é doutor em teologia, ou esse aqui foi um grande pregador, esse aqui teve tal título lá no mundo antes do reino vir em sua glória. Não. Só tem uma coisa, e que nos iguala. Nós seremos filhos e filhas, porque nós já somos, se estamos em Cristo. É parte da nossa redenção. E aí com isso, vem a nossa santificação. Santificação significa que você é separado para Deus. E que por isso você, na graça do Senhor e na obra do Espírito Santo, você está lutando para viver para Ele. Santificação é obra de Deus em nós, mas que nos chama a participação. É parte da redenção. E não para aí. E aí a gente persevera, mesmo quando as lutas são as piores possíveis, porque Deus nos garantiu, Ele vai nos sustentar nessa obra de redenção. Ninguém pode impedir o que Deus começou, meu irmão, minha irmã. Ninguém pode anular a obra de Cristo. Ela chegará a bom termo. Nem você pode. Mas a redenção envolve algo que deve trazer esperança para o nosso coração, que nós não chegamos lá ainda, que é a nossa glorificação. Você sabe o que é glorificação? Que quando toda a obra da redenção se consumar em você, você será revestido da glória de Deus. Para a eternidade você receberá um corpo físico glorioso. E será arrancada a sua natureza pecaminosa,
O último elemento da nossa redenção nos lembra que a crise, lembra da crise? Lembra da luta? Porque nós estamos diante de um conflito entre dois reinos. Ela é passageira. Porque aquele que começou essa obra, te tirou do império das trevas, te trouxe para o reino do Filho amado, ele vai concluí-la. E quando ele concluir, você será glorificado. Glorificado. E os que estão nas trevas? E os que não foram transportados? E os que jazem na morte e no domínio do maligno? Eles precisam ser objetos da nossa oração e do nosso trabalho. Porque nós somos não apenas a família de Deus, nós somos o exército de Deus. Como família, a gente acolhe. Quem o Senhor tira do império das trevas? Como exército, a gente marcha. Alguém aqui já viu porta andar? Alguém já viu porta andando? Toda porta é o quê? Se ela está no lugar certo, né? A porta é algo estático. Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a gente tem que esperar a porta do inferno bater na nossa porta? Ou é a igreja que marcha até as portas do inferno para saquear o terreno do inimigo? Quem marcha? Somos nós. E como nós fazemos isso? No poder do rei do reino. Na autoridade do rei do reino. A partir das armas que nós temos em Cristo. E nós temos armas poderosas em Deus. Porque os únicos que podem marchar e saquear o inferno é o povo do Senhor. Nós temos as armas. Nós temos a mensagem do Evangelho. Nós temos o poder do Espírito Santo. Nós temos a palavra de Deus. E por mais que a gente viva essa tensão dos dois reinos, nós sabemos do lado que estamos. Nós estamos do lado do Filho amado. E como exército do Filho amado, nós temos que marchar. E a gente marcha amando pessoas, alcançando pessoas, anunciando às pessoas que o rei chegou, que o reino de Deus está próximo, que se elas se arrependerem e crerem, elas serão salvas. E enquanto nós fazemos isso, é o rei que age poderosamente, porque eu não tenho como converter ninguém, nem você. A gente pode proclamar. E é isso que a gente tem que fazer. A gente pode aproximar, a gente pode amar. Mas lembra, as pessoas estão espiritualmente mortas. Mas sabe o que acontece quando a gente dispõe a nossa vida? Nós vamos cumprindo essa tarefa. E Deus, por sua graça, nos usa. Talvez você vai anunciar o Evangelho para uma, para outra pessoa, e essas pessoas vão continuar cegas, dominadas pelo reino das trevas. Mas de repente Deus vai colocar amor em você por alguém. E você vai compartilhar a sua vida em Cristo ao coração dessa pessoa. E sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Soprar vida. Eu me lembro de uma pessoa que eu estava pregando o Evangelho numa casa, e como era uma pessoa com muito conhecimento, muito instruída, eu fui naquela linha assim, não, eu vou falar aqui como a arqueologia mostra que a Bíblia tem razão, vou falar de tais e tais estudos, tal. No meio daquela conversa, nós estávamos na sala, a pessoa virou para mim e falou assim: você podia explicar melhor, de uma forma assim mais simples? Na hora, irmãos,
O Espírito Santo falou dentro de mim: prega para ela, como se você estivesse pregando para aquela lavadeira que você pregou lá no Rio Araguaia. Fala de Jesus desse jeito. Aí eu tirei tudo quanto é ferramenta que eu achava que ia ajudar, e eu falei do Evangelho da forma mais simples do mundo. Deus criou você para a glória dele, mas você caiu. O seu pecado é que impede você de ter comunhão com Deus. Mas Deus fez algo para te salvar. Ele mandou o Filho dele. E se você crê que Jesus morreu por você, tudo vai mudar. Porque Ele vai te tirar das trevas que você está. O que você precisa é arrepender e crer. E se entregar. Ela encheu os olhos de lágrima, virou para mim e disse: mas como? Como eu faço isso? Eu falei assim: você quer fazer? Quero. Então ajoelha que nós vamos orar. Eu vou orar por você e depois eu quero que você repita uma oração. Coisa mais simples do mundo. Ela olhava para o marido e dizia: você não vai vir? Você não vai vir? E o marido dizia: não, mas eu já tenho Jesus, eu creio em Jesus. Não, você não está entendendo, você não está entendendo. Eu disse: filha, o que o Espírito Santo está te dando de entendimento, agora Ele está dando para você. Fica tranquilo, meu querido. E nós oramos, e aquela mulher entregou a vida a Cristo. Depois o marido, os filhos estão na igreja. Talvez seja uma das famílias mais evangelizadoras que eu conheço hoje, porque o Evangelho entrou com toda a sua simplicidade, mas com todo o poder na vida daquela mulher. E ela tinha um percurso de buscar nas trevas solução para o seu coração. Mas aí, o Senhor a resgatou do domínio das trevas e a transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Irmãos, eu já estourei o tempo. Hoje nós vamos ter sala única. Mas Deus tem colocado no coração da liderança, no coração do conselho, no meu coração, a necessidade de nós marcharmos. A necessidade de nós avançarmos. A necessidade de nós levarmos essa mensagem para pessoas que estão ao nosso redor. Nós lançamos já há umas 3 semanas esse cartão de oração. Por quem você tem orado? Pega 2 imãzinhos ali, põe na geladeira. Para você lembrar. Comece a orar por pessoas. Deus vai te dar filhos e filhas espirituais. Ouça o que eu estou falando. Pastor, mas será que eu devo orar? Ô infeliz, eu devo orar? Orar vai fazer mal para você em que sentido? Orar só pode fazer bem. Ah, é assim, pastor? É, comece a orar para você ver. Comece a orar por pessoas. Inclusive você vai receber bênçãos que você não espera. Porque Deus é Deus gracioso. Ele ama a misericórdia. Ore por pessoas, nomes, gente que precisa de Cristo. Mas não faça apenas isso. Aqui no cartão tem algumas dicas. Sirva. Ofereça sua amizade. Aproxime dessa pessoa. Pergunte a ela: olha, eu tenho pensado muito em você, quero orar por você. Tem alguma coisa que eu posso colocar diante de Deus? Atrai essa pessoa a você, para que depois ela seja atraída a Cristo. Por último, não é primeiro, aí ela é atraída à igreja, que é a família de Deus. Mas a gente quer inverter. Não, eu vou levar fulano na igreja, eu estou evangelizando. Não, você está trazendo para eu evangelizar, que você não está aqui pregando. Bênção, tem que trazer mesmo. Glória a Deus se a pessoa aceita. Mas as que não aceitam, as que estão endurecidas, elas serão alcançadas através do seu amor, da sua oração,
do seu testemunho. E aí a gente precisa voltar para onde? Onde que nós vamos pregar o Evangelho? Se é a igreja que marcha, então como é que nós vamos fazer? Daí vem os grupos, irmãos. As nossas candeias que nós estamos recomeçando. Abrindo as casas. Você pode abrir sua casa para ser um lugar de salvação, de vida nova para muita gente. Abra. Você pode liderar uma candeia. Lidere. Nós vamos preparar você. Mas nós temos que orar pelas pessoas. E abrindo as nossas casas, nós vamos entrando na cidade. E nós vamos alcançando gente que a gente nem imagina. Olha aqui, nós vamos usar esse material. Todo mundo nas nossas candeias vão ter a oportunidade de estudar sobre a grande esperança. Nós vamos falar da esperança do Evangelho. Todo mundo vai receber esse material. E o líder, além desse, vai ter inclusive um guia. E nós vamos anunciar o Evangelho, mas para isso a gente tem que orar pelas pessoas e convidar as pessoas. Primeiro para onde? A nossa casa. Porque tem muita gente, você pode convidar 20 vezes, que ele não vai vir aqui. Ele tem uma visão deturpada do que é a igreja. Mas nós vamos entrar também nas escolas, nas empresas. Essa semana agora, nós estamos terminando de preparar o nascimento das primeiras candeias. Domingo que vem nós estamos lançando nome, lugar, líder. Se você está atrasado nesse processo, você tem que conversar com o pastor André. Fica em pé aí, pastor André. Pastor André está nesse projeto com a gente. André, eu quero participar. Ou ver uma casa, tem uma candeia nascendo na minha região. Participe, leve pessoas. Não, pastor, eu quero abrir a minha casa. Eu quero que a minha casa seja um lugar de salvação. Fale com ele. Pastor, eu já liderei. Eu já fui treinado. Ou eu quero ser treinado. Fale com ele. E nós vamos celebrar dentro de algum tempo uma grande colheita para o reino de Deus. Que nós vamos bater na porta do inferno. E nós vamos tirar pessoas que estão debaixo do domínio de Satanás. E as empresas. E as escolas. Nós vamos entrar nelas também. Nós pedimos 200 evangelhos de João. Cada capítulo tem algumas perguntas de aplicação. Meu irmão, você que é dono de empresa, você que é gerente, você que trabalha com uma equipe, nós queremos te ajudar para você ter um momento de 20, 25 minutos com o seu pessoal. Você pode fazer isso lá na faculdade também. Você pode fazer isso na escola, porque nós vamos te dar os livros. E você vai chamar as pessoas para lerem um capítulo de João por semana. E você vai ter um encontro de 20, 25 minutos. Onde você vai, respeitando todo mundo, levar o Evangelho para dentro da empresa. Levar o Evangelho para dentro da escola. Levar o Evangelho para dentro da faculdade. Nós vamos dar ferramentas para você. Como que você faz esse encontro tão simples, em 20, 25 minutos, levando o Evangelho, porque as pessoas vão ler o Evangelho de Cristo e saber o que Jesus fez por elas. Não menospreze a simples leitura da palavra de Deus, porque ela é poderosa. E você pode pôr na mão das pessoas, orar com elas, pelos problemas que elas estão vivendo, e você vai ver grandes coisas começando a acontecer lá na sua empresa, lá na sua escola, lá na sua faculdade. Nós temos um desafio, irmãos. E quando chegar perto do dia 25 de dezembro, nós vamos fazer uma linda cantata. Aí sim, a gente chama para a igreja. Vamos fazer um convite bonito. O pessoal da comunicação já vai pensando nisso, viu? Convite bonito. E aí as pessoas que você pode compartilhar, orar por elas, levá-las numa candeia ou compartilhar o Evangelho na empresa, você vai chamá-las. Tiagão, quando eu falo Tiago, acho que uns 10 ficam assim, tem mais Tiago nessa igreja aqui por metro quadrado que no resto do mundo. Eu estou falando com o Tiago que está ali, com a Grazi, sua esposa. Onde nós nos conhecemos, Tiago? Numa praça. Eu te fiz um convite, a gente falou sobre algumas coisas, não aprofundamos muito, não é verdade? Eu te fiz um convite. Você só tem um povo que reúne ali embaixo, é um lugar gostoso. E vai ter um musical, acho que as meninas vão gostar. Não foi mais ou menos isso?
E foi a primeira vez que vocês vieram, não é? Tem quanto tempo que vocês estão aqui? Desde o dia 17 de abril. Eles com as duas filhas. Começou num bate-papo na praça. Aí quando chegou aqui, ele virou para mim e falou assim: "Mas Jean, mas você não me falou que você era o pastor da igreja?" Aí eu disse para ele: "Mas você não me perguntou?" Mas eu realmente não falei. Por quê? Porque eu não queria que houvesse uma barreira no coração dele. Eu não sei como ele via a figura de um pastor. Eu queria que ele conhecesse o Jean. É mais fácil para você, meu irmão. É mais fácil para você, por incrível que pareça. E eu fico muito feliz de ver filhos na fé, como o Tiago, a Grazi, as crianças. E elas vão crescer aqui como moças no futuro, mulheres de Deus. Amém, irmãos? Mas nós precisamos avançar. E Deus quer usar você. Vamos ficar em pé, vamos orar.